Bom, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje o nosso tema da aula é Psicologia Aplicada. Esse tema está disponível no capítulo 8 do livro História da Psicologia Moderna. E ele se trata então de uma continuação do funcionalismo, beleza? Vamos iniciar então capítulo 8 do livro História da Psicologia Moderna. Bom, esse capítulo, né, esse movimento que é intitulado no livro Psicologia Aplicada, ele é um movimento resultante do funcionalismo nos Estados Unidos. Então nós continuamos ali no ambiente dos Estados Unidos, fizemos essa passagem, né, da Alemanha ali, e da Europa como um todo para o Novo Mundo e para os Estados Unidos, onde nós vimos ali que o Zeitgeist americano acabou por mudar, reorganizar a forma como os Estados Unidos, o Novo Mundo, vai compreender então essa psicologia. E aquele pragmatismo que a gente viu lá com o William James vai então, e todo aquele movimento também com o Dewey, vai então levar a psicologia rumo à sua à sua aplicação prática, né? A sua composição do cotidiano, a sua aplicação no cotidiano, principalmente naquele cotidiano nos Estados Unidos naquela época, e voltado a esse objetivo de tentar entender aquela sociedade e os problemas daquela sociedade. Então a psicologia do Wundt e o estruturalismo do Titchener, eles vão ser bastante criticados e eles não vão sobreviver por muito tempo nos Estados Unidos. Nós vimos lá com o Titchener que praticamente aí após 20 anos da morte dele já nem sequer existia qualquer tipo de prática voltada aos seus próprios fundamentos. O laboratório de Titchener foi praticamente extinto nos moldes do Titchener, né? Isso por conta da evolução para o funcionalismo, essa evolução, essa característica de mudança e que faz com que a ideia de psicologia vá buscar uma nova concepção, uma nova aplicação, uma nova forma de desenvolvimento da ideia de psique ou da compreensão sobre a relação da psique com o mundo, né, com o ambiente. Então, a palavra de ordem era: precisamos de uma psicologia prática, uma psicologia que responda às nossas necessidades, uma psicologia que realmente tenha algum tipo de função, que realmente traga alguma coisa de útil para a sociedade, como as outras ciências. Afinal, o que é, então, o que é essa psicologia, o que é que essa ciência traz de prático, de útil para a sociedade? Qual é a aplicação? Onde a gente vê essas coisas que vocês discutem e que vocês tentam provar em laboratório? Então esse padrão americano dinâmico de trazer eles o próprio Novo Mundo e os Estados Unidos nesse Zeitgeist vai mudar muitas concepções sobre ciências, e isso também vai trazer uma mudança radical na psicologia nos Estados Unidos. E essa mudança não acontece só por conta do funcionalismo. A gente vai ver aí movimentos seguidos dentro do Novo Mundo e dentro de uma cultura estadunidense, em que a gente vai ver aí a completa modificação dessa estrutura da psicologia, dessa aplicação da psicologia. Bom, um grande fator que proporcionou então o distanciamento da psicologia de Wundt foi o Zeitgeist americano, esse ideal de fazer com que se construa uma sociedade prática, uma sociedade em que as coisas para eles ali naquele momento acontecessem de uma forma diferente. Então a cultura americana era voltada a esse prático, a esse cotidiano, a essa construção diária, a essa capacidade, ao espírito de liberdade que surge com o liberalismo, né, e com a independência americana, a realização do sonho,
essa liberdade, o meritocrático, a ideia de fazer, o de buscar, de ir, colocar a mão na massa. Então, todas essas concepções de um movimento social nos Estados Unidos vão empurrar a psicologia para essa aplicação prática e outros elementos aí que a gente vai ver durante a aula. Em meados de 1900, em cerca de 20 anos, surgiram mais de 40 laboratórios de psicologia. Existiam mais laboratórios de psicologia nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo. Então nós tínhamos aí mais de 40 laboratórios, 3 revistas especializadas e o surgimento de programas de pós-graduação. Tanto de graduação mesmo em psicologia, os primeiros programas de graduação ou de formação em psicologia, que a gente não pode entender também naquele momento a graduação como a gente entende hoje. A formação ela era muito mais rápida e a pós-graduação era um momento logo depois da sua formação geral. Então já começam-se a estruturar aí nos Estados Unidos o modelo educacional que também é utilizado até os dias de hoje. E esse modelo de graduação, de uma formação específica e a pós-graduação após essa graduação específica. Isso a psicologia também já entra nesses moldes. E também aí nós temos mais de 100 pessoas aí doutorando-se em psicologia nos Estados Unidos. Isso faz com que esses programas de formação fazem com que as pessoas ali, os estadunidenses, não precisem mais sair dos Estados Unidos e ir para a Alemanha para estudar psicologia ou para tirar um título de doutorado em psicologia. Então, o próprio Estados Unidos vai começar a ofertar programas de ensino e que vão qualificar esses estudos, vão qualificar esses estudiosos no próprio território estadunidense. E pouco a pouco os Estados Unidos vão começar a liderar em pesquisa, em publicação e no próprio uso da psicologia. Então, praticamente aí nos primeiros 20 anos, nas primeiras 2 décadas do século XX, nós já temos os Estados Unidos ultrapassando todo o restante do mundo, toda a Europa, no caso, principalmente aí a Alemanha, em publicação, em pesquisa e inclusive em investimento na psicologia. E todo esse investimento, a gente viu aí que, quando a gente viu lá no capítulo 4, os motivos de a Alemanha ser esse cenário propício para o surgimento da psicologia e tudo aquilo que a Alemanha investiu em novas ciências, em novas metodologias, esse investimento aí vai ser duplicado, vai ser muito maior nos Estados Unidos. E em razão desse investimento e de uma cultura econômica diferente, esse investimento precisa e vai precisar trazer retorno para a sociedade. E a gente eu digo enquanto psicólogos, vamos começar a ser cobrados com relação a isso. Bom, a psicologia vai avançar, então, nas salas de aula, como eu falei, com os programas de formação, programas de pós-graduação, vai avançar nos laboratórios, com muitos laboratórios de psicologia sendo criados em praticamente todas as universidades em todo o território dos Estados Unidos, e aí avança para a vida cotidiana. Cresce o número de cursos e de pós-graduações, também cresce o número de doutores e de psicólogos no mercado. Isso vai fazer com que o próprio mercado para o trabalho desses psicólogos ele acabe sendo saturado. Por quê? O único lugar em que esse psicólogo tinha para atuar no mercado nos Estados Unidos era dentro das universidades. Então, esses psicólogos praticamente se formavam para serem pesquisadores. Eles tiravam seus doutorados para ser pesquisadores, para serem professores, para constituírem uma vida acadêmica. E acabava que, com muita gente se formando, com muita gente com título de doutor em psicologia, e o espaço de laboratórios ou o espaço nas graduações e nos programas de pós-graduações vão se limitando e vão, então, saturando esse mercado, esse nicho de mercado. Isso faz com que muitos psicólogos não tenham mais espaços na universidade e, logicamente, tenham que exercer de outra forma esse conhecimento, porque nós não podemos ainda entender a psicologia como uma profissão em nenhum lugar do mundo. Nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos ainda se
pensava ou ainda se constituía a psicologia como uma profissão. A profissão surge deste movimento da psicologia aplicada, este movimento de aplicação da psicologia no cotidiano. Então, há muitos psicólogos dessa primeira geração da psicologia aplicada, ou seja, dessa primeira geração de psicólogos formados nos Estados Unidos, tiveram que ou abandonar o trabalho com a pesquisa experimental, né, porque não tinham mais espaços no mercado, não tinham mais espaços nos laboratórios, e buscar outros campos de atuação por não haver mais formas de escaparem das dificuldades financeiras. Isso porque esse grande investimento, né, dos Estados Unidos, também na Alemanha, fazia com que fosse possível você viver de pesquisa. Então, se você era chefe de um laboratório, né, o titular de um laboratório, ou até mesmo alguém que trabalhava, um pesquisador que trabalhava num laboratório, ou que desenvolvia pesquisas num determinado laboratório, você tinha um contrato para isso. Né, e você recebia. Esse era o máximo da profissão de psicologia nesse contexto. Então você tinha algum tipo de renda, você tinha uma renda ali aplicada àquele tipo de atividade. Não exercendo aquela atividade, você simplesmente tem renda zero, ou seja, você não tem nenhum tipo de prospecção de renda aí. E isso vai ser um grande problema para essas pessoas que acabaram investindo nessa formação. O mercado de trabalho, então, acaba diminuindo e essa galera começa a buscar outras possibilidades. Bom, então, por outro lado, além dessa dificuldade financeira, dentro das universidades, os psicólogos começam a ser pressionados, né, tanto pela direção das universidades como pelo poder legislativo, ou seja, pela sociedade em geral, para que resolvessem problemas práticos e assim justificassem a importância da área, ou seja, a importância da psicologia mediante a prova do seu valor financeiro. Peraí, a gente está investindo muito dinheiro, tem muita grana indo para as universidades, tem muito investimento, muito recurso indo para as universidades em função dessas novas pesquisas. Então, para onde está? Como que a gente vai ver esse dinheiro voltar? Para onde está indo esse nosso investimento? Então, essa galera dentro das universidades começa a dizer, pera, vamos sair daí, desintoca desse laboratório. Né? Cadê? Eu quero que isso daqui, esses resultados, sejam vistos na prática, sejam vistos aqui, sejam aplicados na universidade, sejam aplicados aqui na comunidade, na sociedade em geral, e isso vai ser também um ponto muito importante para a saída da psicologia dessa atividade restrita. Então a gente tem dois pontos importantes. A saturação do mercado, e todos dois ligados à área econômica, né? A saturação do mercado e essa pressão que a universidade vai dar para os psicólogos e também que a sociedade também vai buscar pressionar os psicólogos. Então a solução vai ser claríssima: valorizar a psicologia, ou buscar essa valorização da psicologia naquele contexto, aplicando a psicologia. E essa aplicação ela vai se dar principalmente aí nesses 5 eixos. Os psicólogos começam a buscar inicialmente, os embriões dessa aplicação serão dados na educação, porque como a psicologia tinha muita pesquisa nessa concepção de uma formação de uma consciência, na função da consciência, isso vai ser ligado mais facilmente às questões da aprendizagem. Né? Então a educação vai ser um dos primeiros campos onde a psicologia vai se meter. As empresas, os tribunais, a clínica e, consequentemente, o social, né? Entendendo essa sociedade como uma aplicação social da psicologia. Então a psicologia começa a encontrar espaço no mundo real, e eu digo que não só encontrar espaço, como também disputar espaço no mundo real. Porque a psicologia ela vai entrar em campos de aplicação prática que já eram dominados ou já eram estudados por outras ciências, né, ou por outras concepções de ciência. Então, em todos os campos em que a psicologia vai buscar a sua aplicação,
ela busca a sua aplicação fazendo também um diálogo com outras ciências, com outros campos de conhecimento, né? Fazendo diálogo com a pedagogia, fazendo diálogo com as ciências da educação, ciências da aprendizagem, fazendo diálogo com a administração, com o marketing, com o direito, né? Com a própria medicina. E isso vai com a sociologia, a antropologia. Então, é um diálogo com outras fontes de conhecimento, inclusive fontes de conhecimento que nós ainda hoje na graduação, né, atualmente na graduação, a gente busca sempre esse diálogo, chamado hoje de interdisciplinar, diálogo multiprofissional. Então isso é uma característica e vai acabar se tornando uma característica da psicologia. A psicologia, além de buscar um espaço, ela vai disputar o espaço com outras ciências, porque ao estudar a psique como um elemento próprio do ser humano e ao se limitar ao estudo dessa psique e da relação da psique com o ambiente, essa psique também ela vai fazer parte como conhecimento de outras ciências ou de como outras ciências também visualizam essa interação. E aí não é raro a gente ver, por exemplo, hoje, isso é um grande problema para a profissão de psicologia, porque não é raro a gente ver, por exemplo, hoje, a psicologia ou o próprio psicólogo confundir as suas atribuições com outras profissões, ou até mesmo outras profissões confundirem as suas atribuições com a psicologia ou com o psicólogo. Você vê aí, por exemplo, pedagogos, administradores ou agora nessa ampla formação em gestão, os gestores formados, né, na graduação, em graduações, buscando aplicar a psicologia e nessa aplicação da psicologia foge de um diálogo entre funções, entre fontes de conhecimento, para uma aplicação da profissão, exercendo elementos da profissão de psicologia. Então você tem, por exemplo, eu digo a grande mistura, o grande monstro disso chama-se psicopedagogia. O cara, a pessoa se forma em pedagogia ou se forma em psicologia e faz uma pós-graduação em psicopedagogia e acha que o psicólogo pode aplicar elementos da pedagogia e o pedagogo pode aplicar elementos da psicologia porque ele tirou uma pós-graduação em psicologia. Isso já é uma lógica completamente louca do mercado, para que eu não precise contratar 2 profissionais e eu contrato um com a função de 2. Isso é maravilhoso, né, para o mercado. Só que isso traz uma confusão muito grande. Existem pedagogos aí que aplicam testes psicológicos mesmo sem a autorização para isso, até porque existem funções da profissão de psicólogo que são aplicadas apenas aos psicólogos. Então a gente tem aí um problema também que vai surgir com essa necessidade de mercado. E a psicologia, como ela não tem um campo específico, ela vai acabando entrando em campos onde exista a aplicação prática do ser humano. Isso acaba levando a muitas confusões, né? Bom, voltando aqui rapidinho, uma coisa que eu lembrei, também não é raro a gente ver, e acho que não é raro não, é muito comum a gente ver, por exemplo, empresas contratando RH e contratando psicólogos para as empresas para fazer um sem número de funções e esses contratos serem dados como, por exemplo, analistas. A empresa não contrata a pessoa como psicólogo, até porque, como psicólogo, além de você ter um salário maior, você tem que pagar um salário maior, esse psicólogo ficaria restrito às suas funções. E quando eu tenho um analista, eu consigo diferenciar esse psicólogo dos demais. Ele não é um administrador, ele não é alguém formado em gestão, ele não é simplesmente um psicólogo, ele é alguém que pode unir essas áreas de conhecimento e aplicar. Inclusive a empresa ganha porque o psicólogo formado ele pode aplicar testes. Então o cara contrata como analista de RH, salário um pouquinho menor, dependendo da estrutura, e aí isso acaba sendo uma desvalorização dessa psicologia.
Sim, Caís, existe um piso. Esse piso é atrelado a uma proposta de carga horária de trabalho de 40 horas. Se eu não me engano, esse piso está variando, se eu não me engano, está entre 2 e 2,5. 2 salários mínimos ou 2,5 salários. Se eu não me engano, o piso, né, que é o tipo mínimo que esse psicólogo pode ganhar. O teto, eu acho que ele não foi definido, mas o teto está variando aí entre 5 a 6 salários mínimos. Então não é uma coisa assim. Isso se dá muito pela própria valorização da psicologia como profissão. A psicologia como ciência, gente, ela é muito valorizada, né? Por mais que a gente muitas vezes fale o contrário, a gente tem que entender que a psicologia ela é uma ciência e uma profissão, né? Então enquanto ciência e enquanto profissão, elas têm características diferentes e elas se dialogam, elas se unem. Enquanto ciência, ela é uma fonte de conhecimento, e enquanto fonte de conhecimento, ela pode ser usada por qualquer pessoa e por qualquer outra ciência e por qualquer outra profissão. Ela é uma fonte de conhecimento disponível para a sociedade. Isso é uma forma de psicologia aplicada, né? Esse momento, essa fonte de conhecimento disponível para a sociedade. E enquanto profissão, ela é uma atividade restrita a profissionais formados. E ela é uma atividade restrita em aplicação, em modos de... A gente vai ver também aí, a gente tem muito ainda restrito esses modos de concepção da profissão de psicologia no Brasil, né? No final eu vou falar sobre isso. E, assim, hoje a gente tem uma briga muito grande, há muito tempo, na verdade, para que a psicologia seja entendida como parte da área de saúde. Ela é entendida como parte da área de saúde em momentos como esse, por exemplo, né? Em momentos como esse que a gente vive da pandemia, em momentos de emergências e desastres, a psicologia ela acaba sendo útil na área da saúde, mas a gente tem um problema muito grande com os nossos governantes, com as pessoas que encabeçam aí a formação, o MEC, o INEP, os grandes pensadores em educação no país, isso não é de hoje, em classificar a psicologia como área da saúde. No Brasil, durante muito tempo, a psicologia foi classificada na área de humanas e, pasmem, hoje ela está classificada na área de tecnologias da informação, junto com o jornalismo. É uma área que é tipo uma perna da humanas, mas a psicologia está junto com o jornalismo, com áreas de comunicação. Eu fiquei assim besta de ver essa nova classificação da psicologia. E isso acaba trazendo um grande problema para a profissão de psicologia, justamente para essa valorização. Porque, por exemplo, a gente não consegue aprovar a carga horária de trabalho do psicólogo para 30 horas, como é a carga horária de todo profissional de saúde. Por exemplo, o psicólogo que trabalha na saúde, num campo da social, ele acaba tendo uma carga de trabalho muito grande, né? E o volume de trabalho é muito grande, como qualquer profissional de saúde. E isso, enquanto todas as outras áreas de saúde têm 30 horas, têm um piso salarial um pouco maior, a gente acaba sendo prejudicado nisso porque a psicologia brasileira ela é entendida de duas formas. Uma pela educação, uma pelo MEC, uma pelo nosso Estado e a outra pelo próprio movimento da psicologia. A gente vai ver um pouco disso quando eu falar lá aqui em História da Psicologia, né, na Psicologia do Brasil. Né? Quando a gente falar de Psicologia no Brasil, eu vou tentar também destrinchar um pouco mais sobre isso com vocês. Beleza? Bom, nosso primeiro teórico de hoje é o Stanley Hall. Ele foi um dos importantes difundidores da psicologia aplicada, foi um dos primeiros, e começou a trabalhar isso através da educação. O Stanley Hall vai ser um psicólogo norte-americano bem conhecido e bem importante, porque ele vai ter uma participação política nos Estados Unidos para a psicologia muito grande. E por política eu não quero trazer a política tradicional, mas a forma como o Stanley Hall vai defender, difundir a psicologia nos Estados Unidos. Ele vai fundar um dos primeiros laboratórios de psicologia nos Estados Unidos. Então ele participa
ele vai se formar na Alemanha e ele vai participar desse movimento de entrada da psicologia nos Estados Unidos. E, além disso, vai ser um dos primeiros a criar uma revista norte-americana, puramente norte-americana, especializada em publicações em psicologia. E essa revista do Stanley Hall vai ser uma das que mais vai publicar em psicologia e das que vai ter maior contribuição naquele número grande, né, na tomada da posição aí de primeiro lugar dos Estados Unidos em publicação científica em psicologia. O trabalho dele foi focado, como eu falei, em educação, e ele vai estar necessariamente aqui na ideia de um funcionamento mental das crianças. Ele vai trabalhar com educação, entendendo essa relação de consciência com o objeto, essa organização da consciência conforme o movimento do funcionalismo vai se organizar, né? Tendo aí uma grande participação. Ele era grande parceiro do William James, mas ele vai aplicar isso no funcionamento mental das crianças. E ele vai desenvolver uma hipótese de que o desenvolvimento normal da mente ela vai envolver fases evolucionárias. Deixa eu pegar aqui que tá para... peraí. Só um minutinho, pessoas. Meu celular vai descarregar. Vou colocar aqui. Pronto. Então, essa hipótese de que o desenvolvimento normal da mente vai envolver fases evolucionárias. O que significa isso? É uma hipótese de que nós vamos ter, dentro da concepção, desde o nascimento até a idade adulta dessa criança, nós vamos ter fases de desenvolvimento, como vocês estão estudando, então, nas teorias de desenvolvimento. A grande maioria das teorias de desenvolvimento elas vão ter uma influência enorme do Stanley Hall. Tanto é que o Stanley Hall tem uma publicação, não sei se vocês estão utilizando o livro dele, né, mas ele tem grandes livros, grandes publicações em teorias do desenvolvimento. Ele tem livros sobre psicologia do desenvolvimento, onde ele coloca todas as teorias do desenvolvimento, ele vai falando uma a uma, né? E tem também um livro muito utilizado na graduação chamado Teorias da Personalidade, onde ele também fala da constituição da personalidade de acordo com várias dessas teorias que foram surgindo nos Estados Unidos e na Europa sobre essa fase, né? O desenvolvimento humano entendido a partir de fases em que cada estágio dessa fase era atribuído então uma característica normal para esse desenvolvimento. Era entendido como aqui nesta fase é normal que a criança tenha essa forma de aprendizagem, esse comportamento, e assim isso vai evoluindo com o tempo até a vida adulta. Então essa estrutura de conhecimento baseada em fases evolucionárias tem uma grande contribuição do Stanley Hall. E aí, como eu falei, a grande... vocês estão estudando... Na verdade, vocês estão estudando autores, né? E vocês podem comparar, por exemplo, Spitz, o Freud, a Klein mais voltado aí na primeira infância, né, no nascimento, o próprio Winnicott também na infância, esse entendimento de fases, de estágios, de que é necessário que exista um contexto ideal para a primeira fase, um contexto ideal para a segunda fase, e como eu vou entendendo essas características nessas fases evolucionárias. Todas as teorias do desenvolvimento têm essa característica. A própria noção de desenvolvimento ela tem essa característica de fases, de estágios a serem passados para que eu possa compreender o desenvolvimento humano, né, em cada uma das suas fases. Então, se eu olho para uma criança de 7 anos, a partir de uma teoria do desenvolvimento, eu vou entender essa criança de 7 anos a partir de certos critérios. E eu vou, inclusive, ter critérios objetivos para mensurar essas capacidades, né, mensurar essas fases, que é uma grande contribuição do nosso próximo teórico, né, que a gente vai ver aí o Cattell e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. E o Binet, né, o Cattell e o Binet. Beleza? Então a gente tem isso, essa é uma característica das teorias evolucionistas,
evolucionistas já, das teorias desenvolvimentistas do desenvolvimento. É lógico que tem muito mais teorias, acredito que vocês ainda vão estudar muito mais teorias de desenvolvimento e teorias mais básicas até, não só ligadas à psicanálise. Como eu falei, o Stanley Hall ele vai desenvolver um grande trabalho político, então ele vai ser o organizador e o primeiro presidente da APA, que muitos de vocês já viram, ouviram falar, que é a Associação de Psicologia Americana, ou American Psychology Association. A APA é... Meu Deus, eles estão atacados hoje. A APA é um dos primeiros... Puxa, não consigo pensar com esse bando de latido chato. A APA é igual ao nosso Conselho Federal de Psicologia. É uma das primeiras organizações dos Estados Unidos que tentam classificar os psicólogos, tentam organizar os psicólogos numa grande organização. Então a APA é como se fosse o nosso Conselho Federal de Psicologia. Ela é uma autarquia que serve para unir os psicólogos, favorecer aí a comunicação entre os psicólogos, favorecer as pesquisas entre os psicólogos e, logicamente, determinar alguns pontos, além de fiscalizar também algumas atribuições dos psicólogos nos Estados Unidos. Então a APA ela é muito importante e ela vai ter hoje ela é muito importante e ela vai ter aí o seu início com o Stanley Hall. Ele não é o único, mas um dos mais importantes aí neste período e vai ser o primeiro presidente e uma grande influência na APA durante muito tempo. Essa ação dele vai ser até mais importante do que as suas teorias, né? Do que a sua teoria com a educação, até porque vão existir outros psicólogos que vão estar bem mais atrelados, bem melhores em teorias, bem mais concisos nas suas teorias do que o próprio Stanley Hall. E também vai defender muito as minorias, a entrada de minorias nas universidades. Os primeiros estudos dele sobre criança foi recebido com bastante entusiasmo, mas... ainda tem aqui a teoria da recapitulação, depois eu falo, mas né, ele vai ser muito criticado. Então, apesar de a utilização prática da psicologia com a educação ser um grande boom, e vai ser mesmo, assim, vai ser talvez um dos maiores campos em que a psicologia nos Estados Unidos vai ser aplicada. Isso, inclusive, vai montar o território, o cenário propício para o surgimento do behaviorismo, que o behaviorismo ele surge das teorias em educação, ele surge da necessidade de uma teoria mais prática ou que realmente fosse concreta para entender essa interação do ser humano com o mundo. E aí, logicamente, o comportamento vai se dar como esse elemento principal, e isso vai ser utilizado, inclusive, a modelagem do comportamento vai ser utilizado, inclusive, e primeiramente para a educação. A educação vai ser um grande boom nos Estados Unidos aí nesse início de século XX. Então ele foi muito criticado, né, por conta da baixa qualidade das pesquisas realizadas, ou seja, o Stanley Hall ele não tinha um método próprio ou não utilizava os métodos, segundo seus críticos, devidamente. Suas amostragens eram inadequadas, os questionários insensatos, os pesquisadores mal treinados e os dados mal analisados. Então ele foi considerado, e a sua teoria com a educação foi considerada uma psicologia de baixo nível, imprecisa, inconsistente e equivocada. Apesar disso, ele é um dos psicólogos mais importantes nos Estados Unidos, justamente por sua atuação política. Então, aqui, um dos principais pontos dentro dessas fases, né, é a chamada teoria da recapitulação, no qual ele vai assegurar que as crianças vão repetir uma história de vida da humanidade, ou seja, as crianças elas aprendem e elas recapitulam aquilo que a sociedade demonstra no momento em que elas estão aprendendo. Então ela é meio que tudo o que a criança aprende, ela aprende para se tornar adulto dentro dessa concepção contextual e histórica que a sociedade entende como adultez.
Então, assim, o que é um ser humano adulto? Que seria essa ideia do adulto civilizado. Então, o adulto civilizado corresponde a uma ideia social de civilização, uma ideia social de adultez, do qual a criança vai recapitular, ela vai reproduzir. E aí tudo vai ser imposto a essa criança de forma que ela recapitule essa história da raça humana, como ele fala. E isso vai também ser uma grande influência dentro das teorias do desenvolvimento e várias teorias de personalidade, quando a gente vê a influência de alguns elementos sociais, ou como esses elementos sociais influenciam na formação da personalidade. Estão muito atrelados a essa influência da teoria da recapitulação. Bom, nosso próximo são os testes mentais com o James Cattell. Os testes mentais a gente já viu lá com o Galton, o início dos testes mentais com o Galton, só que nesse período de transição aí, nessa influência, a gente viu na aula passada, na influência que o Galton teve com as teses evolucionistas e a ideia de uma adaptação da mente. E o James Cattell ele vai desenvolver testes bem semelhantes aos de Galton. Então, o James Cattell ele vai desenvolver testes que buscam medir as capacidades sensório-motoras. Então, entendendo essa aplicação consciência-ambiente. Consciência-ambiente. Tá? Então, ele vai contribuir para a psicologia aplicada com a aplicação de testes nos estudos dos processos mentais, tendo como elemento específico essas capacidades sensório-motoras. Tá? Então, a abordagem prática dele vai focar o estudo das capacidades humanas, essas capacidades de sensação e movimento, sensório-motoras, estímulo, resposta, estímulo, sensório, resposta, motor. Então, essa ideia de entender a resposta do ser humano, o quão rápida é, ou quão adequada é essa resposta, mediante ao estímulo sensorial. Então, essa abordagem dos estudos das capacidades humanas e não necessariamente entendendo o conteúdo ou a função dessa consciência. E aí, tal como a gente viu lá com o Galton, ele vai desenvolver nos Estados Unidos um método próprio de classificação de ordem por mérito, por buscar classificar, fazer uma análise estatística dos experimentos, dos resultados dos experimentos, e aí nessa classificação, nessa análise estatística, ele vai classificar, fazer uma ordem de classificação que também vai ser utilizada a partir dos critérios de fases de evolução, ou seja, a cada grupo, e esse grupo vai ser entendido como grupo etário, grupo por faixas etárias, a cada grupo etário que vai ser testado, que vai se submeter a essas testagens, ele vai classificar com determinados tipos de relação sensório-motoras. Então a gente tem aí uma concepção bem semelhante àquela que eu expliquei para vocês com o Galton. Isso vai influenciar muito o movimento dos testes psicológicos dentro dos Estados Unidos. E a gente tem aí o grande criador dos testes especificamente psicológicos, chamados de teste psicológico, ou dos primeiros testes em que são considerados psicométricos, ou seja, que tem uma medida ou um objetivo de medida para algum tipo de função psicológica. Então, os primeiros testes psicológicos que a gente tem e que são desenvolvidos dentro do campo da psicologia são testes psicométricos, ou seja, que propõem medidas ou unidades de medidas ou processos de mensuração de capacidades ou de funções psicológicas. E o primeiro deles é o Alfred Binet, um dos mais conhecidos, porque justamente a gente acaba entrando em contato primeiramente com esse tipo de teste, seja direto ou indiretamente, a gente sempre conhece, ouve falar ali desde a nossa adolescência desse tipo de teste. E ele vai fazer isso avaliando as funções cognitivas, como memória, atenção, imaginação e compreensão, entendendo a mediação entre o estímulo e a resposta. Então, para o Binet, ele também vai trabalhar com o sensório motor. Só que ele vai tentar fazer isso dizendo ou compreendendo que o que ele está avaliando não é necessariamente a qualidade
da resposta em termos de tempo, né? A mensuração da qualidade dessa resposta em termos cronológicos ou em termos de aplicações objetivas, e sim a partir da qualidade mental dessa resposta. Então não é necessariamente a rapidez de uma resposta, mas também como esse pensamento se dá e através de uma lógica, se ele se dá corretamente ou em qual lógica ele estabelece. Então, assim, ao invés desses testes psicológicos eles terem uma resposta, eu tenho lá o estímulo e ele tem só uma resposta para ser dada, esses testes do Binet, eles vão ter possibilidades de responder. Então eles vão ter muitas vezes, cada estímulo, cada problema apresentado, ele vai ter 3, 4, 5 respostas possíveis. Cada uma dessas respostas vai indicar uma medida. Então é como se eu tivesse aí lógicas que valem 1 ponto, lógicas que valem 2 pontos, lógicas que valem 3 pontos, vamos supor. Lógico que não é assim. Mas eu tenho uma unidade de medida para cada lógica dessa. Então se você vai por um caminho, você tem uma pontuação. Se você vai por outro caminho, você tem outra pontuação. Para o Binet, entende-se isso como verificar a qualidade da resposta produzida. Não necessariamente, não, eu consegui o estímulo e a resposta foi dada em tanto tempo. Não, a resposta foi dada em tanto tempo e ela tem também um processo nessa resposta, um processo completamente inserido no ambiente e no modo como essa mente funciona. Então, para ele, entendendo aqui memória como a capacidade de reorganizar o aprendizado já realizado, aquilo que você tem antes do momento daquela aplicação do teste, a atenção no teste, que essa atenção ela pode ser focada em vários elementos ou em vários níveis que vão proporcionar lógicas diferentes, então essa atenção é verificada, a imaginação por sair também, ou a capacidade do indivíduo de sair de uma lógica natural e ir para outras formas de resolução do mesmo problema, e logicamente a compreensão do quadro todo deste estímulo. Para ele isso vai provocar medidas de inteligência mais adequadas. E aí é já exatamente isso que a gente vai chamar de QI, que é o quociente de inteligência, que vai ser desenvolvido a partir dessa concepção do Binet. Para o Binet, tarefas intelectuais, então, vão estar ligados ao que as crianças, ou cada fase evolucionista, a cada fase do desenvolvimento, vai estar apta a dominar. Então, as tarefas intelectuais vão ser divididas pela faixa etária, pela capacidade de cada faixa etária desenvolver determinados problemas. Então, o que ele vai fazer? Vai, assim como o Galton, assim como o... Nossa, me fugiu o nome dele. Meu Deus, hoje eu estou demais. Assim como o Cattell, ele vai desenvolver e vai organizar essas aplicações, esses resultados em faixas etárias. Então, cada faixa etária ou cada grupo etário, ele vai ter uma determinada, ou vai estar apto a concluir, a executar um determinado conjunto de tarefas. Essas tarefas, então, entendidas como tarefas puramente intelectuais ou puramente funcionais, cognitivas da mente. Então, a gente já tem aí o início dos testes psicológicos, ou de uma concepção de como eu consigo mensurar a capacidade cognitiva ou a capacidade funcional da mente ao resolver determinados problemas e estímulos. Isso vai fazer com que um cara chamado Lewis Terman desenvolva uma versão, que é essa que ficou amplamente conhecida, que tem como princípio o método do Binet e que foi desenvolvido por ele na universidade, ou em processos na Universidade de Stanford. Então ele vai ser nomeado Teste de Inteligência Stanford-Binet. Esse teste de inteligência é o famoso teste de QI, onde, a partir dessa classificação do Binet em faixas etárias e em aptidões de desenvolvimento dessas faixas etárias, o teste ele vai ter uma outra classificação, que é pelo quociente de inteligência. Então,
a faixa etária que você for classificada, ou seja, a sua idade mental, a faixa etária classificada pelo resultado do teste, será multiplicado por 100 e dividido pela sua idade cronológica. Então você vai ser submetido ao teste. Esse teste ele foi organizado pelo Terman, né? Ele foi reorganizado pelo Terman e colocado dentro de uma concepção estadunidense. E aí você é submetido a esse teste, responde toda a bateria de testagem, que não se limita só a um momento, e essa bateria de testagens vai te retornar então com essa classificação etária, que seria a sua idade mental. Você vai pegar então essa idade mental, vai multiplicar por 100 e dividir por sua idade cronológica. Esse número resultante é chamado então quociente de inteligência. Beleza? Hoje, logicamente, nós temos muitos testes de inteligência, muitos testes cognitivos que não supõem apenas a inteligência comunicabilidade e que vocês vão conhecer a partir do, acho que é 6º semestre. Beleza? Bom, o impacto da Primeira Guerra Mundial sobre os testes psicológicos. Os testes vão ser utilizados muito, né, por conta dessa aplicação na inteligência ou na capacidade sensório-motora. Isso vai ter muita utilidade para as Forças Armadas, isso vai ter muita utilidade na Primeira Guerra Mundial. Os testes vão ser adaptados para essa realidade, porque a partir da Primeira Guerra Mundial o Exército, e isso a psicologia já está melhor valorizada, né, no final da segunda década do século XX, a psicologia já está um pouco mais valorizada e o Exército vai precisar de um teste mais simples de aplicação para que ele pudesse conseguir dividir as suas estruturas. E muitos testes psicológicos vão ser desenvolvidos em função dessa necessidade das Forças Armadas. Então vão ter esse cara aqui, o Arthur Ortiz, ele vai desenvolver um teste de inteligência mais rápido, baseado em questões de múltipla escolha. E esse teste de inteligência vai fazer com que o Exército tenha um dado objetivo para dizer, por exemplo, quem vai para os pelotões de infantaria de frente, quem vai batalhar lá na frente, quem vai para a inteligência, quem vai para determinados departamentos em operação de guerra. Então os testes de inteligência eles vão ser, e testes com base sensório-motoras também, eles vão ser utilizados para organizar os batalhões, para organizar e para dividir essas pessoas nas estruturas táticas de guerra, e também inclusive para decidir que tipo de equipamento ele estaria mais apto a utilizar. Por exemplo, se ele vai para a linha de frente, que tipo de armamento ele estaria mais apto e mais rápido, né? Ele poderia utilizar de forma mais rápida e mais eficiente. Se ele iria com um fuzil, se ele iria operar uma baioneta, se ele iria operar um canhão, onde estaria ele ali com base nas suas capacidades e aptidões sensório-motoras. Então isso vai ser amplamente financiado, esses estudos e outros testes financiados pelo Exército ou pelas Forças Armadas Americanas. Então, essa aplicação, esse trabalho dos psicólogos vai incentivar o desenvolvimento e aplicação de testes para avaliação de características da personalidade de soldados, das capacidades sensório-motoras e também de inteligência dos soldados norte-americanos. Nos Estados Unidos, então, também o sistema educacional público foi reorganizado com base no conceito do quociente de inteligência, e os resultados de QI passaram a ser critério mais importante para definir a colocação do aluno, bem como para definir o seu desenvolvimento. Um processo bem próximo disso, hoje, lógico, com as suas adequações mais modernas, é o exame que eles fazem no final, mais próximo aí aquilo que o Enem hoje tenta de alguma forma copiar, adaptado à nossa realidade, mas no final ali, né, do ensino médio, acho que todo mundo já entrou em contato com esse tipo de história. Vocês veem aí nos filmes e retratado em várias obras
os alunos finalistas do ensino médio, eles fazem um exame, e esse exame, então, vai definir uma pontuação, e essa pontuação é utilizada para eles disputarem vagas em universidades, nas melhores universidades e tudo mais ou menos como o Enem tenta fazer aqui no Brasil. Sendo que lá, as melhores universidades, elas são fundações, elas não são as universidades públicas, e aqui é considerado, então, as melhores universidades, o ensino público, e a gente tem aí um grande erro nessa adequação desse sistema, porque o cara que entra numa grande universidade, numa universidade muito boa nos Estados Unidos, ele vai buscar ou um financiamento ou a própria família precisa financiar os seus estudos, né? E aqui não, o sistema é público, o sistema educacional das melhores universidades, ou considerado das melhores universidades, é público, e o modo que a gente tem de disputa ou de classificação já é errado desde a base, desde a formação de base. Então a gente tem aí uma tentativa de adequar o nosso sistema educacional com essas bases que falha miseravelmente, né? A gente tem muitos problemas com relação a isso. Bom, outro grande teórico, outra grande influência no período da psicologia aplicada é o Lightner Whitmer. Ele vai buscar aí a sua aplicação mais prática no campo da psicologia clínica. São os primeiros, aí, é como se fosse o grande embrião da psicologia clínica, né, do atendimento, da psicoterapia. E ele vai buscar avaliar e tratar problemas de aprendizagem, primeiramente, né, e com o comportamento de crianças em idade escolar, e começando por esse campo, e também desenvolvendo práticas ou teorias práticas para ajudar as pessoas a resolverem problemas, né? Ele não vai se concentrar no estudo do conteúdo das mentes ou da adaptação dessa mente ou adaptação dessa consciência ao como se deu essa adaptação ao ambiente, e sim como ela pode readaptar. É como se fosse uma reprogramação. Ok, a sua consciência se adaptou assim a esse contexto, mas agora como que você pode readaptar isso? Numa estratégia de resolver problemas. Essa estratégia de ajuda ou de resolução de problemas, de readaptação da consciência seria, ou foi, né, a primeira proposta de cura, né? Ele vai estudar com Wundt, mas quando ele volta para os Estados Unidos, ele abandona completamente a teoria do Wundt. Vai trabalhar como psicólogo experimental, fez com que aumentasse significativamente os estudos para a formação de psicólogos atrelados às práticas educacionais, e vai preparar cursos. Inclusive, um dos nossos últimos teóricos, que é o Mustenberg, ele vai participar dos cursos dele para tratamento de crianças com deficiência mental, cegas ou com distúrbios, e também para os cursos dele com relação a diagnósticos e tratamentos psicológicos, né? Então ele é considerado o primeiro psicólogo clínico, e ele trabalhava necessariamente com diagnóstico, aqui entendido diagnóstico como a identificação de problemas de adaptação, e aí também, logicamente, esses tratamentos entendidos como uma forma de buscar a aplicação e a reprogramação ou a readequação dessa consciência aos seus estímulos. Assim ele vai adquirir mais experiência e confiança e pode desenvolver programas padrões de avaliação e treinamento e tratamento que vão ser oferecidos pelo Whitmer em universidades. Vão ter cursos que vão ser dados para estes fins, para a elaboração de diagnósticos e de tratamentos. Alexandre, eu vou colocar no Moodle. Beleza? Bom, próximo então, o Scott, Walter Dieter Scott. Ele é o principal representante da psicologia aplicada em seleção de pessoas, em estudos na administração e no marketing. Ele vai criar escalas de classificação e também testes psicológicos para medir características pessoais atreladas à produção.
seus estudos vão estar mais ligados à área administrativa, à administração, à gestão de pessoas e também à publicidade. Esse cara vai publicar os primeiros livros de psicologia atrelado aos estudos de gestão e principalmente ao marketing, à publicidade. Vai dedicar-se à melhoria do mercado e do ambiente de trabalho, também dividindo aqui as capacidades sensórias motoras de empregados de determinados níveis de produção. Então é meio que dizer assim, a seleção de pessoas vai estar atrelado, como até hoje, a capacidades para o desenvolvimento de um determinado trabalho, ou seja, capacidades produtivas, capacidades sensórias motoras de adequação àquele ambiente de trabalho. Então isso é uma das atribuições aí que iniciam nos Estados Unidos com o Dale Scott, procurando identificar então métodos para que os empresários possam motivar os funcionários e principalmente seus consumidores. E ele vai fundar a primeira empresa de consultoria em psicologia. É engraçado que ainda quando você lê o Scott no livro, você começa a identificar muitos fatores ainda presentes nesses estudos hoje. O Scott vai empregar a psicologia experimental, né, na publicidade, e ele vai observar que a publicidade poderia ser comparada ao sistema nervoso no mundo dos negócios. Então isso aqui é uma frase do Scott. Assim como o sistema nervoso é organizado de forma a nos proporcionar todas as sensações possíveis de cada objeto, o anúncio deve despertar na mente do consumidor diferentes tipos de imagem. Então esse cara vai dizer assim, putz, a consciência e toda aquela concepção anterior à consciência, que são todo o caminho que se dá desde o estímulo, né, desde a sensação do estímulo, toda a comunicação do estímulo através do sistema nervoso, a produção de resposta no sistema nervoso para o envio dessa comunicação à área estimulada e a posterior compreensão da consciência nessa relação sensório-motora, ela pode ser utilizada também para o consumo, ou seja, quando eu vou anunciar um produto, esse produto deve estimular o mesmo processo no corpo do meu consumidor, no corpo da pessoa, de forma a também estimular ou colocar gatilhos na mente ou na consciência em que ela possa também reproduzir a mesma sensação de necessidade de resposta. Qual é a necessidade de resposta? Comprar aquele produto. Então ele vai focar na sensação de bem-estar que o produto pode proporcionar, muito mais do que a própria função do produto. O produto não é o produto, mas aquilo que é necessário para você, aquilo que provoca bem-estar, aquilo que melhora a sua vida, aquilo que vai trazer mais comodidade, vai te dar mais tempo para outras coisas e assim por diante. A gente ainda tem muito dessa estrutura nos estudos de marketing hoje. Ele vai empregar técnicas que vão aumentar então a sugestionabilidade do consumidor com a emoção, a simpatia e o sentimentalismo. Usando comandos diretos, por exemplo, como compre batom. Né? Isso aqui eu coloco essa frase aí, eu não sei nem se vocês têm contato com isso ou tiveram contato com esse comercial. Compre batom, seu filho merece batom. Ou né, preencha o cupom e concorra, como a gente tem hoje, os cupons, os grupos de cupons e tudo mais, todas essas promoções, elas têm necessariamente a função de sugestionar ou ativar a emoção, a simpatia com aquele produto e não necessariamente estar atrelado à própria promoção. Nossa, né, esse cara está fazendo uma promoção bem bacana para mim agora, então eu vou comprar. Não, a promoção ela está dentro de todo a gente sabe disso, mas a gente acaba comprando achando que fez um super negócio, mas ela está dentro de todo o cálculo, inclusive do lucro desse produtor. E por último, o Hugo Mustenberg, ele vai ser um cara bem importante na Alemanha, e ele vai para os Estados Unidos seduzido pelo William James para se tornar um grande diretor bem pago do Laboratório de Psicologia de Harvard. E a gente vê, por exemplo, que a psicologia do laboratório, essa psicologia nos laboratórios, nas universidades, já está começando a perder um prestígio. Então, Mustenberg ele é trollado, né? Ele é enganado.
Isso, Caísa. Hoje, a Coca-Cola antes era, tipo, ela matava a sede, né? Se você pegar as primeiras propagandas da Coca-Cola, inclusive a Coca-Cola é citada no capítulo 8 também, a Coca-Cola mata a sede, né? Então beba gelada, mata a sua sede, blá 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 blá. E agora não, com o tempo a Coca-Cola vem trazendo essa, tipo, abrir uma Coca-Cola é abrir um pouco de felicidade, né? Um pedacinho de felicidade. E assim vai. Vocês podem ver isso, vocês podem identificar isso hoje em muitos produtos, como esse produto faz essa apelação para o aspecto emocional. E isso vem sendo desenvolvido. Esse estudo é um estudo do século XX. Ou seja, se a gente for pensar necessariamente na segunda década do século XX, né, como eu coloquei aqui, que é 1920, a gente está fazendo aí 100 anos do início desses tipos de estudos da psicologia aplicada, ou seja, 100 anos de uma psicologia que está voltada para a aplicação cotidiana e mais, né, atrelada aos elementos da sociedade. Não, nem isso. É porque, assim, é duro, é complicado falar, mas saúde é uma coisa muito. Não é uma prioridade para o ser humano. É prioridade para um grupo, mas não é prioridade para a massa. A prioridade hoje a gente vive sobre uma esfera de individualismo tão grande, né? Uma esfera individual tão grande que as prioridades são muito emergenciais. É agora, é pro momento. Então, tipo, não é o que você não consome algo. Isso você pode até notar em você mesmo. Você pode ter toda a consciência que você achar que tem, a consciência social que você achar que tem, mas você não consome, para não ser tão assim, né, taxativo, você dificilmente consome algo. É mais comum você consumir algo pela emergência do prazer que aquele algo te dá do que pela durabilidade do que aquele algo te dá. Né? É muito mais fácil você fazer um consumo, principalmente os principais características do consumo estão muito mais ligados a essa satisfação imediata do que à durabilidade dessa satisfação. Até porque nossas necessidades mudam, então não há nenhuma necessidade em que seja mantida a satisfação no mesmo nível. Né? Nossas necessidades mudam com o tempo. Isso, logicamente, o marketing aplica como ninguém. Eu costumo dizer, gente, que tem muito mais gente aí trabalhando com. Tem muita gente trabalhando com administração, trabalhando com gestão, trabalhando com marketing, trabalhando com publicidade, que entende mais de psicologia do que muito psicólogo. Porque esses caras têm, assim, é uma loucura de ver, por exemplo, como não sei se eu cheguei já a falar para vocês, do TEDx, deixa eu ver se eu consigo falar isso bem rápido. Se vocês pegarem um minutinho e procurarem o canal do TEDx, né, do TEDx, no YouTube, e procurarem as palestras de psicologia ou discussões ligadas à psicologia no TEDx, principalmente no TEDx americano, é assustador às vezes você ouvir aquelas palestras. É completamente diferente da proposta da psicologia brasileira e esses caras estão atrelados muito mais a isso. A gente vê a participação do gerenciamento, da gestão de qualquer coisa, principalmente da gestão do comportamento, a gestão do consumo, a gestão das suas capacidades sensórias motoras, ainda muito presente nos Estados Unidos. E são pesquisas assim, são comunicações que eles fazem nesse TEDx que eles são, assim, por um lado assustadora e por outro lado, assim, bem fascinantes. Assim, dizer, caramba, é isso que está sendo feito em psicologia hoje em um determinado nível, né, em um determinado nicho. Não significa que a psicologia deva ser somente aquilo. Né? Não, pelo contrário. A psicologia ela precisa, como tem a sua prática aqui, muito importante e atrelada ao compromisso social. Mas é doido de ver. É doido de ver o quanto isso ainda é muito presente. E tem muita gente trabalhando com marketing e com administração que conhece muito mais de psicologia do que o próprio psicólogo. É louco. No Brasil, principalmente. É doido de ver. Bom, no início, então, ele criticou a psicologia aplicada, mas ele acabou abandonando a pesquisa psicofísica sobre o conteúdo da mente para se dedicar a essa resolução dos problemas cotidianos. E aqui, problemas cotidianos
para o Mustenberg estariam ou foram mais atrelados, e ele conseguiu adentrar muito mais pela via da psicologia forense. Só que o Mustenberg ele vai ter participação na forense ou na jurídica, né? Mas também vai ter participação na psicologia clínica e também vai buscar ali um pouquinho na psicologia organizacional, na psicologia industrial. Só que ele não vai ter muito sucesso ou não vai ter uma grande participação como nessa psicologia jurídica. Então ele vai buscar a relação entre a psicologia e o direito e a lei, buscando essa concepção, ou pelo menos o objetivo de tratar uma prevenção do crime. Vai também utilizar a hipnose para isso e o uso de testes mentais. Ele vai misturar todos esses elementos aqui, tanto no uso de hipnose como no uso de testes mentais para a detecção de culpados ou para a sua teoria da honestidade questionável da testemunha ocular. Ele vai entender que existe uma falibilidade, ou seja, a percepção humana ela é falha em muitos momentos. Então existe uma falha tanto no momento em que a pessoa testemunha uma situação, uma falha nessa percepção, porque a pessoa ela não consegue, nenhuma pessoa consegue perceber todo o conjunto, dependendo dos elementos emocionais que estão atrelados àquela situação, você é levado a perceber uma coisa com mais evidência do que outras, e também há uma falha em rememorar, em lembrar essa percepção. Então a honestidade questionável da testemunha ocular. Não significa dizer que as pessoas queiram mentir, mas até mesmo a emoção atrelada à sua necessidade, à sua tentativa de ser honesto, a sua busca por dizer a verdade naquele momento, em ser útil para a sociedade, toda essa emoção também pode atrapalhar na sua descrição. Então ele vai centrar a sua defesa nessa falibilidade da percepção humana e em fatores psicológicos que podem influenciar tanto o testemunho quanto o julgamento. Muito disso ainda é utilizado também, ainda é base para a psicologia forense e principalmente desenvolvendo estudos e práticas e procedimentos para a questão do testemunho, né? Bom, após a guerra, a psicologia vai adquirir muito mais respeito, né? A psicologia acadêmica vai se beneficiar muito do sucesso da psicologia aplicada, vai aumentar o mercado, vai ter emprego suficiente e também vai voltar a ter apoio financeiro, após a Primeira Guerra Mundial, e vai virar uma grande mania nacional. A psicologia vai ser abraçada grandemente pelo contexto dos Estados Unidos. Isso, inclusive, favorece aí o cenário, né, o desenvolvimento do cenário para o início do behaviorismo, o início da psicologia atrelada à pesquisa e à aplicação do comportamento na vida prática. Então, o behaviorismo ele surge neste contexto, e aí nós temos uma psicologia muito mais voltada a essas aplicações práticas, a essas constituições práticas do cotidiano, do que necessariamente a um laboratório. Beleza, pessoas?